Olá, pessoal. Me fizeram a seguinte pergunta: é possível fazer diagnóstico de bipolaridade na primeira consulta? Considerando que o diagnóstico de bipolaridade é um diagnóstico complexo e em qualquer lugar do mundo a média para se fazer esse diagnóstico após o início dos sintomas é em torno de 10 anos. Se a gente for pensar em bipolaridade do tipo 2, a média é em torno de 13 anos. Apesar de toda essa dificuldade de fazer o diagnóstico de bipolaridade, sim, é possível fazer em uma consulta apenas, mas isso depende de algumas variáveis presentes ali naquela consulta. Primeiro, precisa-se de uma anamnese médica muito completa e esse médico precisa saber exatamente o que ele vai buscar para fechar o diagnóstico de bipolaridade. É verdade que os bipolares vivem a maior parte do tempo em depressão, porém a depressão não é definidora de diagnóstico de transtorno bipolar. O que define o transtorno bipolar é a hipomania e a mania. Um outro problema que a gente tem para fechar o diagnóstico é que muitas vezes o paciente descreve situações da vida e sintomas de maneira que ele não reconhece que aquilo é um sintoma da bipolaridade. Então, por exemplo, ele pode falar que ele está muito ansioso. E quando você vai destrinchar, quando você vai esmiuçar essa informação, na verdade não era uma ansiedade que o paciente estava se referindo, ele estava se referindo a uma ativação do transtorno bipolar. Então a anamnese precisa ser completa, a gente precisa prestar muita atenção no histórico familiar, já que a bipolaridade tem uma heredabilidade muito alta, ou seja, a questão genética pesa bastante. Se tem histórico familiar positivo para a bipolaridade, isso já é um ponto a mais para a gente pensar no diagnóstico. Outra questão é que existem muitos diagnósticos equivocados. Por exemplo, bipolaridade diagnosticada como depressão, como ansiedade, como transtorno misto. Então, é preciso ver os tratamentos anteriores desse paciente. Quais são os diagnósticos anteriores que ele recebeu? Quais foram as medicações que ele usou? E quais foram as reações que ele teve frente a essas medicações usadas, né? Então, essas informações todas juntadas, né, e analisadas com um raciocínio clínico, pode trazer o diagnóstico, sim, numa primeira consulta. Mas, como eu disse, é um diagnóstico complexo, trabalhoso de ser feito e precisa de informações, às vezes, de familiares, de responsáveis, não só do paciente, precisa validar aquelas informações, mas é possível, sim. Principalmente quando é um transtorno bipolar muito clássico, né, com sintomas muito clássicos. E o mais fácil de se fazer com mais rapidez é o transtorno bipolar do tipo 1, porque ele tem sintomas tão agudos e tão fortes que pula aos olhos que aquilo é uma bipolaridade. Uma outra coisa que atrasa um pouco o diagnóstico e faz com que o paciente não se reconheça dentro do diagnóstico de bipolaridade é o senso comum. O que o senso comum sabe sobre bipolaridade? Na verdade, o que o senso comum acredita que seja bipolaridade é muito diferente